Olá! Nesse vídeo eu vou apresentar a minha melhor leitura do mês de fevereiro. Mês passado eu li apenas 5 livros, menos livros em relação ao mês de janeiro. Porém, todas as leituras me deixaram muito satisfeitos. Eu fiquei muito feliz, não teve nenhuma leitura ruim e essas obras tiveram uma característica comum, algo que eu não planejei, mas que foi uma feliz coincidência. Então não tem como dizer que eu não tenha ficado muito assim, mas muito realmente feliz com as minhas leituras. A satisfação foi imensa. Na verdade, eu posso afirmar que foram leituras assim fantásticas, leituras de qualidade, e são livros que eu recomendo sem sombra de dúvida para vocês. Eu acredito, olha, se vocês querem realmente realizarem leituras fantásticas, leituras assim espetaculares, peguem esses livros e leiam. E na descrição desse vídeo eu vou deixar todos os links de compra, informações para quem quiser, quiser desfrutar. A gente perde até as palavras de tanta emoção, desfrutar dessas obras fantásticas e ler, porque com certeza vai ser pura satisfação. Esses 5 livros que eu li, eles têm uma característica comum. Não foi algo planejado, mas houve essa coincidência. Todos os sinais foram surpreendentes. Não teve nenhum que o final assim estava esperado. Para dizer a verdade, teve um, mas eu vou explicar por que ele foi esperado. Mas mesmo assim, pelo final esperado, ele não perde a sua qualidade. A primeira obra que eu li no mês de fevereiro foi Matei a Minha Mãe, do autor brasileiro Anderson Félix. Já tem resenha aqui no canal. Claro que tem resenha no canal. Se eu li... Fernando, de vez em quando você fala cada besteira. Mas a história se resume ao seguinte. É um jovem que tem alguns problemas, alguns traumas. E ele... no meio disso, ele acaba tendo o desaparecimento do seu irmão. E ele vai à procura desse irmão perdido. É um romance de formação, porque o jovem ele vai amadurecendo. Mais detalhes, assistam a resenha. E, como eu disse, um livro com um final surpreendente. O Anderson Félix está de parabéns com essa obra. E curiosidade, eu fiquei sabendo que o autor já está pensando em fazer uma continuação. E eu tô assim bem ansioso por essa continuação, não vejo a hora. E se ele demorar muito, pode ter certeza que eu vou perturbá-lo. Eu tenho o WhatsApp dele, tenho os contatos, tenho e-mail. Anderson Félix, pode ter certeza que você vai ter um trabalhinho comigo, porque eu quero a continuação desse livro. E a segunda obra, também maravilhosa, com um final surpreendente, é A Trança, da Letícia Colombani. E a Letícia é uma autora francesa. Já estou sabendo que esse livro vai virar filme. Aliás, esse foi o único livro de literatura estrangeira que eu li. E ele trata a história de 3 mulheres que têm algo em comum. É a história de mulheres, poderia dizer, empoderadas, mulheres que lutam. Então, outra leitura bastante recomendável. E final surpreendente. O terceiro livro foi um clássico da literatura brasileira que dispensa apresentações. Eu li Dom Casmurro, de Machado de Assis. Nessa coleção aqui que tem todos os contos e romances consagrados do Machado. Como eu disse antes, é o único livro assim que para mim não teve um final surpreendente. Mas por que não teve um final surpreendente? Porque é uma releitura. Mas eu me lembro que quando eu li a primeira vez, o final me surpreendeu. E todo mundo se surpreende porque é um final aberto. Não é... É um final que dá asas à imaginação. Então, ele está na característica de livro com final surpreendente. Aí, como quarto livro, tem O Abrigo de Culé, da Juliana Valentim. Se não foi esse livro que ganhou como melhor leitura do mês, eu diria que é a capa mais bonita. Olha a poesia. É uma capa que evoca tristeza, mas o criador, a pessoa que desenhou,
soube extrair um sentido poético, algo bonito diante de um fato triste. Uma moça negra com asas, simbolizando a liberdade e ao mesmo tempo aqui as correntes da escravidão. Então, O Abrigo de Culé, de Juliana Valentim, uma autora também brasileira. Foi um livro fantástico, é um romance, dois jovens apaixonados, mas trata de questões até infelizmente atuais, que é o preconceito racial, a questão da escravidão no Brasil. Gostaria que essas coisas não acontecessem em nosso país, mas acontecem. E a autora, ela soube criar um ambiente de luta pela liberdade bastante interessante. Então também outra leitura bastante recomendável. Eu acho que vocês não podem deixar de ler esse livro também. Aí, por fim, nós temos Pai em Dobro, um livro da Thalita Rebouças, autora brasileira bastante renomada porque escreve livros para adolescentes. E eu senti que, embora seja um livro para adolescente, ele já tem uma pegada mais adulta. Eu poderia dizer que é um livro para pessoas com mais, assim, jovenzinhos, de 18 anos para cima. Os outros livros da Thalita, eu diria que pegariam uma idade de 11 a 16, 17. Mas aqui é uma faixa etária um pouco maior, de 18 anos. Eu gostei, eu fiquei bastante satisfeito com o Pai em Dobro. O livro foi inspirado no filme. Geralmente ocorre ao contrário. Se escreve um livro e vem um filme inspirado. Aqui, a Thalita, ela escreveu o roteiro. Esse filme está disponível na Netflix. E depois ele virou esse livro. Vocês já assistiram e sabem que eu tenho algumas ressalvas a respeito de alguns capítulos que foram inseridos que não tem no filme. Ele tem um roteiro mais redondinho, bem fechado. Aqui eu achei que ela colocou esse primeiro e último capítulo um pouco destoante do livro. Mas em compensação, os capítulos que estão de acordo com a obra foram bem melhores do que o filme, porque ela deu algumas informações interessantes. As informações ruins estão no primeiro e último capítulo, que não estão no filme, mas as outras estão maravilhosas e eu acho assim que não dá para menosprezar. A questão eu diria até, pula o primeiro capítulo e esquece o último e lê o segundo até o penúltimo. Eu acho que vai aproveitar melhor a leitura. Depois faz uma leitura lendo o primeiro e o último, para aí você vai perceber, vai entender o que eu estou falando, especialmente se vocês assistiram ao filme. E como eu disse, tá difícil ou melhor, foi difícil, porque eu já elegi. Foi difícil eleger o livro assim mais marcante, a melhor leitura. Mas a gente tem que dar um voto. Então nós temos 4 livros brasileiros contra um livro de uma autora francesa. E quem será que ganhou? Então, gente, não posso dizer sem sombra de dúvidas porque a competição realmente foi acirrada. Mas a escolha foi feita. E o melhor livro do mês, a minha melhor leitura do mês de fevereiro foi Matei Minha Mãe, do Anderson Félix. E por que eu elegi essa obra como a melhor leitura? O que o Anderson trouxe assim de diferencial que eu poderia dizer? Realmente o melhor livro. Eu acho que foi a linguagem dele realista. Talvez algumas pessoas se incomodem com os palavrões, mas eu acho que o Anderson ele entrou realmente no personagem. O Anderson dá aula de língua portuguesa, é um professor de língua portuguesa. Então, mesmo sendo esse professor que dá aula, que prepara os alunos para escreverem, para falar bem, ele abriu mão da sua personalidade, se inseriu no universo do personagem. O menino aqui ele fala com erros de concordância, com palavras até meio chulas, mas isso deu um tom de realidade incrível. O Anderson ele não se preocupou em ser o autor politicamente correto. Fez um retrato do Brasil na década de 90 e leitura fantástica. Não tem como deixar de elogiar esse livro. Eu gostei muito, sabe, dá gosto de ver
que nossos autores brasileiros estão se destacando, mas por outro lado também me dá certa tristeza ao ver que ainda o povo brasileiro não valoriza as nossas leituras. O povo ainda está muito preso a literaturas norte-americanas. Não que elas sejam ruins, eu leio vários livros de outros países, são leituras legais, mas eu acho que está na hora da gente também valorizar o que é nosso, porque nós temos excelentes autores. E, gente, eu já vou adiantar uma coisa para vocês. Em breve vai ter sorteio aqui no canal, mas eu não vou dar detalhes, eu vou deixar para um próximo vídeo, porque aí eu vou fazer o vídeo contando as regras, falando do livro que vai ser sorteado. E eu sei que, olha, livraço. Tenho certeza que quem ganhar vai aproveitar muito essa leitura. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!